Salve, salve, rapaziada. Ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia de almanaque da Libertadores. Nono episódio dessa nossa série de vídeos falando sobre as equipes que disputarão a Libertadores de 2023, equipes que estão na fase de grupos, tá? Quando terminar aquela fase de pré-Libertadores, a gente também vai fazer uns vídeos falando sobre as equipes que irão disputar a fase de grupos da Liberta. E hoje, pela primeira vez, falaremos sobre uma equipe brasileira, e é o Fluminense. Tricolor das Laranjeiras disputará a Libertadores pela 9ª vez em sua história. O Tricolor das Laranjeiras foi o terceiro colocado no Brasileirão, surpreendeu grande parte de torcida, de críticas. Ninguém esperava essa boa campanha do Fluminense. E o Fernando Diniz, junto com os atletas, Germancano foi muito bem, Paulo Henrique Ganso, e o Fluminense chegou a essa disputa direta de Libertadores, terceira colocação no Brasileiro. Acredito que quem apostou aí na tabela do Campeonato Nacional não apostava no Fluminense nessa colocação, mas o Fluminense surpreendeu e chegou na terceira colocação. Até a última rodada brigava pelo vice-campeonato nacional, mas aí não deu. O Fluminense não conseguiu chegar na vice-liderança, porém foi muito bem. E a última participação do Fluminense em Libertadores foi no ano passado, porém foi traumática. Falei no começo do vídeo sobre times que estão na pré-Libertadores. O Fluminense entrou nessa fase de pré-Libertadores e foi eliminado. O Fluminense acabou perdendo nos pênaltis para o Olímpia e saiu dessa fase de pré-Libertadores. Não chegou a disputar a fase de grupos do principal torneio do continente. E a melhor campanha da história do Fluminense em Libertadores foi em 2008. O Fluminense, no ano de 2008, chegou à decisão da Libertadores da América. O Fluminense não teve vida fácil, chegou na final, mas chegou tendo que ultrapassar grandes adversários na fase mata-mata. A torcida tricolor lembra muito bem dessa campanha e desse time do Fluminense. O Fluminense, para chegar na decisão, antes disso, nas quartas de final, encarou o São Paulo. São Paulo, tricampeão brasileiro com essa equipe, em 2008 era bicampeão, tinha ganhado em 2006, 2007. 2005, São Paulo tinha ganhado a Libertadores. Então, um adversário como o São Paulo nas quartas de final de Libertadores era um adversário poderosíssimo e o Fluminense passou. A primeira partida no estádio do Morumbi, o São Paulo venceu por 1-0 e no Maracanã o Fluminense venceu por 3-1. Lembrando que naquela época estava 2-1 para o Fluminense, porém o São Paulo garantia a classificação por ter marcado um golzinho fora de casa. Esse gol fazia muita diferença. Mas, aos 45 do segundo tempo, o Washington, coração valente, acabou marcando o gol do Fluminense e levando a torcida tricolor carioca, né? Tricolor carioca, no caso, à loucura e garantindo a classificação para a semifinal. Na semifinal, outro gigante do futebol sul-americano. Para vocês terem uma noção de como estava a vida do Fluminense. Na semifinal, Boca Juniors. Era o confronto da vez e o Fluminense empatou na La Bombonera por 2-2. Já era um ótimo resultado. Seguraram um empatezinho lá na Argentina. Lembrando que essa época o Boca Juniors era uma das principais potências da América do Sul. Então era outra pedreira. Hoje já é difícil, ainda é difícil. Em 2008 era muito pior. O Boca Juniors montava seleções em ano após ano. E no Maracanã, depois desse empate por 2-2, lembrando que esse empate por 2-2 foi com gols do Thiago Neves que estava com a fotinho dele há pouco aí, e o Thiago Silva, que disputou inúmeras Copas pela seleção brasileira, várias equipes pela Europa também, marcou pelo Fluminense na oportunidade. E pelo Boca Juniors, o Riquelme marcou os 2 gols. Riquelme, para quem não lembra,
outro gênio também que atuou pelo Boca Juniors, um dos grandes ídolos do futebol mundial. Então, era uma parada bem difícil. E no jogo de volta, mesmo sendo no Rio, mesmo sendo em um Maracanã lotado, a vida do Fluminense não era fácil, nada estava garantido. Mas o Fluminense conseguiu a vitória, venceu de virada. O Boca Juniors abriu o placar com o Palermo e o Fluminense virou com gols de Washington e Barra marcou contra a favor do Fluminense e Dodô, outro grande jogador. Dodô, que era o artilheiro dos gols bonitos, acabou marcando um gol muito importante e um golaço também, diga-se de passagem, contra o Boca Juniors nessa partida. E o sonho da Libertadores inédita parecia estar se tornando uma realidade. O Fluminense ele chegou na decisão daquele ano contra a LDU. Então vamos combinar, né? O Fluminense passou pelo São Paulo, passou pelo Boca, chega na final, LDU. Equipe tradicional, equipe conhecida no continente, mas com todo o respeito à LDU, o Fluminense chegava com grande favoritismo, mas com enorme favoritismo. Mas torcida tricolor, no fim das contas, sabe o que aconteceu. Primeira partida lá no Equador, 4-2 para a LDU, e no Rio, essa imagem do Maracanã é muito linda no jogo da final. Maracanã lotado, fogos, mais de 90 mil torcedores no Maracanã para tentar apoiar o time para fazer um milagre e conseguir a virada. E o Fluminense venceu, conseguiu fazer parte do milagre. Venceu por 3-1 e garantiu a chance de disputar nos pênaltis, depois da prorrogação, penalidades. Mas nas penalidades a LDU acabou vencendo. A LDU foi campeã em pleno Maracanã com mais de 90 mil torcedores e, obviamente, grande parte torcida do Fluminense. E esse cara aí, ó, o Thiago Neves, foi o nome da final, foi o homem do jogo. Marcou 3 gols, o único jogador até hoje que marcou 3 gols em uma final de Libertadores, porém acabou não sendo o suficiente. Ele acabou perdendo um dos pênaltis também e o Fluminense dava adeus ao sonho da Libertadores e foi vice-campeão. Então, a melhor campanha do Fluminense na história acaba tendo um final triste. Porém, é uma história muito legal, porque até chegar na final, o Fluminense passou por barras pesadíssimas. Acho que gastou todo o esforço nas quartas e na semifinal, e na final contra a LDU, que ninguém esperava muito, ninguém dava muito para a LDU. Aquela velha desumildade que existe no futebol acabou calando o Maracanã com mais de 90 mil pessoas. Não desumildade do Fluminense, mas para quem analisa, para quem acompanha, fala, pô, o Fluminense passou do Boca e do São Paulo, vai amassar a LDU. E não foi o que aconteceu. E o Thiago Neves ele foi o vice-artilheiro dessa Libertadores de 2008, 7 gols marcados. Ele marcou 1 gol na primeira fase, 1 nas oitavas, 1 na semi e 3 na final. Então, o Thiago Neves foi muito importante nas fases de mata-mata, marcou gol nas oitavas, na semi e na final. 3, né? Só 3 na final o cara fez. Mas não foi o suficiente. Thiago Neves, para quem não lembra, jogava uma bola absurda nessa época. 2008, depois ele foi para o Flamengo, jogou muito também. No início da passagem dele no Cruzeiro, também jogou muito. No fim das contas, lá no Cruzeiro, o pessoal não lembra com muita alegria do Thiago Neves, mas o Thiago Neves representou demais com a camisa do Cruzeiro. Mas esse momento dele no Flu também foi muito legal. E nas outras Libertadores que o Fluminense participou, a gente já falou da melhor da história, as outras foram com participações mais discretas. O máximo que o Fluminense chegou foi em quartas de final. Além dessa final, a melhor campanha do Flu foi em quartas de final. Em 2012, chegou nas quartas e foi eliminado contra o Boca. Boca deu o troco, né, de 2008. Em 2013, também chegou nas quartas e perdeu para o Olímpia. E em 2021,
foi eliminado contra o Barcelona, também nas quartas de final. E ano passado foi o jogo trágico que eu citei no início do vídeo, na pré-Libertadores. Tá aí, ó, Washington, coração valente também. Imagens do gol dele contra o São Paulo. Thiago Silva também, ídolo hoje do futebol internacional. Na época ele era ídolo do Fluminense apenas. Hoje ele alcançou um patamar gigantesco no futebol. E o Fluminense, ano passado, acabou caindo contra o Olímpia, como eu citei no início do vídeo, na fase de pré-Libertadores. Perdeu a vaga para a fase de grupos. Perdeu para o Olímpia de 3-1 no Paraguai. Peraí, tem que olhar a colinha, muita informação aqui. 3-1 para o Fluminense no Rio de Janeiro. Primeiro jogo, o Fluminense venceu por 3-1 com 2 gols de Germancano e o Luiz Henrique marcou também o terceiro gol. E o Olímpia diminuiu com Derlis Gonzalez. Derlis Gonzalez, jogador do Santos, mas no Paraguai, 2-0 para o Olímpia, conseguiu empatar conseguiu empatar, né? Estava com prejuízo e chegou em 3-3 no agregado. O Olímpia marcou com Recalde e Guillermo Paiva. E nas penalidades, o Olímpia acabou vencendo. Então, o Olímpia ganhou nas penalidades. Fluminense, que em Libertadores não tem muita sorte em pênaltis, hein? Já perdeu essa final contra a LDU. Dessa vez também saiu na pré-Libertadores contra o Olímpia, que também é um adversário muito tradicional em Libertadores. Mas o Fluminense, quiser chegar no título da Liberta, é bom evitar pênaltis, viu? Porque a coisa tá meio complicada lá no Tricolor das Laranjeiras em questão de penalidades. E o Fluminense ele vem se preparando muito para essa Libertadores. É um grande objetivo do Fluminense e trouxe muitos reforços para o seu elenco para a temporada de 2023. Jorge, Guga, Vitor Mendes, Vitor Eudes, Lima, Keno, Giovanni Manson foram os reforços, né? Foram 6 reforços do Fluminense, 3, 5, 7, na verdade, 7 reforços, e os principais, Jorge e Keno. Obviamente, Jorge com passagens por Flamengo, Palmeiras, futebol da Europa, jogou no Mônaco, e o Keno jogou muito no Atlético Mineiro, jogou muita bola no Palmeiras, então são as esperanças do Fluminense nessa Libertadores. Mas até o momento, o único desses reforços que foi para as redes foi o Lima. O Lima marcou o primeiro gol dele, o Lima que era jogador do Ceará, já marcou seu primeiro golzinho, e o Keno e o Giovanni Manson deram uma assistência cada um. Então, pouca participação ainda dos reforços em lances mais decisivos, lances de gols, mas é só o início da temporada, é o início do Campeonato Carioca, então os jogadores têm muito a que desenvolver ainda para a temporada, até o momento de chegar à fase de grupos da Libertadores. E o treinador do Flu é o cara, né? Fernando Diniz, citado por alguns até para ir para a seleção brasileira, no meu ponto de vista, um baita de um exagero. Acho que ele ainda está no começo de carreira, mas é um treinador que a cada dia que passa vai agradando muitos torcedores, não só torcedores do Flu, torcedores de outras equipes que se identificam com o jeito ofensivo do Diniz jogar. Por alguns momentos eu acho até meio doido, querendo sair tocando no campo defensivo, muita segurança, né? Muita segurança para sair desse jeito, precisa de uns zagueiros ali que saibam sair jogando, tocando bem a bola, e a gente sabe que no futebol brasileiro não tem muito cara bom assim com a bola nos pés no campo defensivo, mas o Fernando Diniz acredita nisso. E ele chegou no ano passado no Flu, foi peça essencial na boa campanha do Fluminense, e ele comandou o Flu em 51 partidas com 30 vitórias. Então tem uma média boa de vitórias, e ele ganhou muita confiança, não só da torcida do Fluminense, mas até para si mesmo, no meio do futebol, o Fernando Diniz ganhou muita moral depois dessa chegada no Flu. O Diniz ele vinha de muita desconfiança depois de passagens por São Paulo, Santos, Vasco, e lá atrás, alguns anos atrás, no Fluminense, ele chegou lá, também não deu certo, mas agora na segunda oportunidade dele pelo Flu,
vem dando certo, levou o time para a Libertadores, era uma equipe que muita gente acreditava em uma campanha intermediária e chegou à fase de grupos da Libertadores. E a casa do Fluminense nessa Libertadores é o lindo, né, o maravilhoso estádio do Maracanã, principal estádio do Rio de Janeiro. O Fluminense vai levar seus jogos de Libertadores aí pro Maraca. Então, o Fluminense já iniciou a campanha de 2023, todo mundo sabe, né? O Fluminense começou a campanha no ano de 2023 e disputou 7 partidas. Venceu 4, perdeu 2 e empatou 1. E o único clássico do ano, o Fluminense acabou sendo derrotado. Foi contra o Botafogo. Então, o Fluminense venceu equipes mais modestas do futebol carioca, mas no clássico, jogo grande, acabou não levando a melhor. Então, precisa provar mais em jogos contra grandes equipes. E sem dúvidas, o principal, né, o nome que traz mais confiança para a torcida do Fluminense, a esperança de gols, a esperança que o Fluminense vá longe nessa Libertadores, é esse cara aí, é o Germancano, atacante experiente de 35 anos de idade. Ele já jogou 70 partidas pelo Fluminense e marcou 70 partidas no ano passado e marcou 44 gols. Então, uma grande média na temporada do Cano. 70 gols, né? 70 partidas no ano passado, já atuou algumas nessa temporada, mas em 2022, que foi o ano que ele chegou, ele atuou em 70 partidas, repetindo para gravar a informação, e marcou 44 gols. E além disso, além desse número, para o futebol brasileiro é um ótimo número, é mais de meio gol por jogo. E além disso, ele foi artilheiro do Brasileirão com 26 gols. Então, ano perfeito para o Germancano. Muitos ainda pediam até o Germancano para a seleção argentina, mas é um cara muito experiente, já acho que para a seleção já está um pouquinho tarde, mas para o Fluminense caiu como uma luva, jogou muita bola no pé do argentino dentro da área, a chance de gols é imensa. E no ano de 2023, o Cano já jogou 5 partidas e marcou 3 gols. Então mantém a boa média nesse início de temporada e o Germancano é o principal jogador dessa equipe. Chegaram novos nomes que podem agregar muito com o elenco do Fluminense, mas só por esses números, por ser artilheiro do Brasileirão, é a principal peça do Fluminense. A torcida reza cada dia que passa para o Germancano manter a boa efetividade no ataque para ser muito importante para o Fluminense nessa Libertadores. Para quem sabe, o Flu conquistar um título inédito de Libertadores. Conhecia essas histórias do Fluminense de Libertadores, lembrava da campanha de 2008. Tem alguma história interessante, alguma história engraçada dessa Libertadores? Onde você estava na final de 2008? Comente aqui, tá bom? Se curtiu o vídeo, se inscreva no canal. Comente também aonde você acha que o Flu chega nessa Libertadores, se briga de igual para igual com Flamengo, Palmeiras, River Plate. Qual será a campanha do Fluminense? Fluminense que chegou para essa Libertadores sendo o terceiro colocado do Brasileirão. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é mais um vídeo do R-City, o Almanac da Libertadores, 9ª edição, tá bom? Grande abraço a todos, uma ótima semana e tamo junto, rapaziada. Até a próxima.